Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O pacto em troca de fama. Existia em uma pequena cidade do interior uma banda de rock underground que se esforçava para conseguir sucesso. Era composta por um grupo de amigos que compartilhavam a paixão pela música pesada e sombria. Eles ensaiavam em um pequeno estúdio em uma rua movimentada da cidade, tocando em bares e clubes noturnos em troca de algumas moedas e um pouco de fama. Mas eles estavam frustrados por não conseguir decolar e atingir o sucesso que tanto desejavam. Uma noite, em um bar escuro e sujo, eles ouviram uma história sobre um pacto com o demônio que havia sido feito por uma banda muito famosa há anos atrás. A história dizia que em troca de sua alma, eles haviam conseguido o sucesso que tanto almejavam. Inicialmente, eles riram da história, mas a semente da tentação já havia sido plantada. A ideia de um pacto começou a ganhar força nos corações de todos os membros da banda. Eles começaram a pesquisar e ler tudo o que podiam encontrar sobre o assunto, e finalmente descobriram um antigo livro, que continha as instruções para invocar o demônio. Eles prepararam o local para o ritual em uma encruzilhada deserta, acendendo velas e colocando incenso para criar a atmosfera certa. A invocação foi longa e assustadora, mas eventualmente, um homem bem afeiçoado apareceu diante deles, em uma nuvem de fumaça negra. Com sua voz grave e sibilante, ele ofereceu-lhes um pacto. Em troca de suas almas, ele lhes daria fama, fortuna e sucesso. A banda ficou hesitante, mas a tentação foi forte demais para resistir. Eles então concordaram e com um beijo selaram o acordo. Num piscar de olhos o homem misterioso desapareceu, deixando apenas o som de sua risada ecoando pela escura estrada vazia, e a banda logo sentiu que sua sorte havia mudado. Naquela mesma noite se reuniram em seu estúdio e magicamente compuseram 10 faixas inéditas, faixas estas que futuramente os iriam imortalizar como deuses do rock. Depois disso, a banda começou a subir rapidamente na indústria musical. Suas músicas decolaram uma a uma para o topo das paradas de sucesso e seus shows se tornaram cada vez mais populares, atraindo uma multidão cada vez maior. Eles foram convidados para tocar em grandes festivais, e logo se tornaram uma das bandas mais quentes daquele momento. Finalmente haviam alcançado o sucesso que almejavam, mas havia um preço bem caro a ser pago por isso. Com o sucesso veio uma maldição. A banda começou a sentir uma presença estranha em seus shows, coisas estranhas começaram a acontecer. Equipamentos quebravam sem explicação, luzes falhavam, e constantemente as pessoas na plateia pareciam estar em um transe estranho, como se estivessem hipnotizadas por suas músicas pesadas. Eles sabiam que haviam feito um acordo com o diabo, e que a qualquer momento poderiam ter que pagar o preço final. Ainda assim, tentaram esquecer de tudo isso, bebendo e usando drogas para aliviar a tensão, mas nada ajudou. Os membros começaram a ter visões perturbadoras e pesadelos horríveis que assombravam suas noites de sono. Eles viam constantemente o homem misterioso em meio à multidão, rindo enquanto os observava. Depois de alguns anos, a banda foi finalmente contactada pelo demônio, que lhes disse que havia chegado a hora de pagar o preço. Eles sabiam que isso significava sacrificar uma pessoa em seu nome, pois lhes deviam uma alma. Inicialmente, eles tentaram resistir, mas o demônio havia dado a eles 5 dias para cumprirem o combinado. A cada dia que se passava suas músicas caíam do topo e seus próximos shows eram cancelados. Eles já haviam sentido o doce gosto do sucesso e não voltariam nunca mais para o anonimato, então eles finalmente decidiram fazer o sacrifício. Eles escolheram uma jovem fã, que há tempos seguia seus passos onde quer que fossem. Foi fácil contactá-lo e com a promessa de que apareceria em um novo videoclipe da banda, a convenceram a os acompanhar a um cemitério deserto. Chegando lá, tudo já estava armado, pediram para que ela se deitasse sobre uma das lápides, tinha que ser uma específica, uma das mais antigas do local, datada do final do século XVIII. A jovem fã foi vendada e antes que pudesse perceber, o vocalista da banda cravou ferozmente um punhal em seu peito, enquanto os demais proferiam encantamentos em uma língua desconhecida, conforme fora determinado pelo demônio que os seduziu.
A jovem contorceu-se por uns instantes, até que seu corpo sem vida estirou-se por completo sobre o mármore escuro daquela lápide. Todos se olharam e sorriram, pensaram que o pacto estava pago. Rapidamente voltaram às paradas de sucesso e para cada show cancelado 2 foram remarcados. Sua agenda estava lotada e concorrida, mas o peso daquele ato brutal que cometeram estava cada vez maior. O pacto que fizeram com o demônio foi agora uma maldição que os assombrava a cada dia. Eles tentaram continuar tocando juntos, mas a energia que sentiam no início havia desaparecido completamente. As letras de suas músicas agora pareciam vazias e sem sentido, e seus shows se tornaram cansativos e sem vida. De uma hora para outra o dinheiro e a fama pareciam não ter mais sentido para eles. A noite do sacrifício assombrou-os pelo resto de suas vidas. Um por um, os membros da banda começaram a ter visões horríveis, sonhos estranhos e perseguições pelo demônio. Eles tentaram se livrar da maldição, mas nada parecia funcionar. As coisas pioraram quando um membro desapareceu sem deixar vestígios. A polícia não encontrou nada, e os membros restantes começaram a acreditar que ele havia sido levado pelo demônio. A banda tentou se manter unida, mas a tensão só crescia. A morte chegou até eles em circunstâncias estranhas e incomuns. Alguns sofreram acidentes terríveis, enquanto outros simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Os membros que sobraram começaram a se culpar pela maldição e pela perda de seus companheiros. Eles pararam de ensaiar juntos, e cada um tentou lidar com seus próprios medos e demônios. O sucesso que antes parecia tão desejado, agora se tornou uma maldição que não podiam escapar. Em um último esforço para se livrar da maldição, eles se reuniram em uma antiga igreja abandonada para tentar romper o pacto com o demônio. Eles trouxeram um padre e tentaram fazer um ritual de exorcismo, mas nada parecia funcionar. De repente, eles viram a figura demoníaca se aproximando. Eles tentaram fugir, mas era tarde demais. O demônio havia vindo buscar suas almas. Um a um, eles foram levados para o inferno, condenados a uma eternidade de dor e sofrimento. Pensaram que o pacto seria pago apenas com a vida da jovem que tiraram, mas estavam muito enganados. O preço a ser pago era o de suas próprias almas. Alex, o último membro da banda sobrevivente, estava agora sozinho e em constante fuga. Ele sabia que o demônio ainda o perseguia e que não tinha para onde ir. Sua vida estava em constante perigo, e ele não conseguia encontrar um lugar seguro para se esconder. Uma noite, ele foi visitado pelo demônio em um sonho, que o confrontou com todas as suas transgressões passadas. O demônio riu enquanto o homem se debatia em agonia, implorando por perdão. Ele disse com um sorriso malicioso que não haveria perdão, nem para ele, nem para sua banda, nem para qualquer um que fizesse um pacto com o diabo. O homem acordou em um frenesi, sentindo que a entidade maligna estava cada vez mais próxima. Ele tentou fugir, mas as portas e janelas estavam todas trancadas. Ele ouviu passos na escada e em seguida, a porta se abriu com um forte vento gelado. O demônio entrou no quarto, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ele o agarrou com suas garras afiadas, arrastando-o para o inferno. O homem gritou em agonia enquanto o demônio o arrastava para o abismo sem fim, um lugar onde a dor e o sofrimento eram eternos. A banda, agora finalmente reunida, sofreria para sempre em uma existência sem fim.